Boa noite, Anderson, Camila Carelli, Rádio Globo CBN. Falava-se muito da dificuldade do Botafogo de acertar as suas finalizações, né? Às vezes criava, mas não conseguia fazer o gol. Hoje fez 2 gols, mostrando tranquilidade justamente nessa finalização. O Chay e depois o Diego Gonçalves. O que você acha que mudou para que o time nessas partidas, principalmente nas 2 últimas, tenha conseguido ser mais eficaz no aproveitamento das finalizações? Obrigada. É difícil, assim, né? Eu cheguei faz muito pouco tempo, então é difícil saber assim, o que aconteceu, mas eu tenho trabalhado com os atletas numa linha assim, daquilo que eu penso, não que o que estava sendo feito não era correto, muito pelo contrário, a gente está aproveitando muita coisa positiva, mas eu tenho as minhas ideias no futebol assim, de uma maneira muito clara, e quem já conviveu comigo assim, sabe muito bem o que eu penso, então assim, eu tento ser o mais direto possível, tento mostrar para eles por que a gente precisa executar algumas situações, e eu acho que de alguma forma, ou acima de tudo, eles me abraçaram muito nesse sentido de poder tentar colocar essas ideias dentro de campo. É claro que a gente está num processo que a gente tem que crescer muito ainda, não é porque a gente vem de bons resultados que a gente está achando que está tudo certo, né? Porque não está. Tem muita coisa ainda para poder evoluir, mas foi muito importante, né, vencer um clássico com um grande treinador, que é o Lisca, né, uma equipe com ótimos jogadores, e foi muito importante para que a gente possa, principalmente, encostar ali né, na zona de classificação, né, nesse G4, é importante. Eu sei que a gente ainda não está lá e tem muita coisa pela frente, mas era muito importante a gente poder buscar essa recuperação na competição, né? Então a gente só fica muito feliz pelos atletas, pela dedicação, pelo empenho, pela atenção, né? Por todo o envolvimento de toda a equipe em busca do resultado positivo. Boa noite, Anderson, aqui é o Davi Barros do GE. Anderson, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Jonathan, que foi anunciado hoje, falar sobre os motivos que levaram o Botafogo a fechar com ele, e também sobre os outros laterais esquerdos do elenco. A não ser que o Hugo dê essa sub-20, o Botafogo terá 5 laterais esquerdos no elenco profissional. Qual vai ser o futuro desses outros atletas? Rafael Carioca, Guilherme Santos, Lucas Barros e o próprio Hugo. Obrigado, boa noite. A gente acho que tem que aproveitar esse momento para a gente poder falar um pouquinho, talvez, mais do jogo, né? Isso aí são coisas internas que o clube, com certeza, pensa muito para frente, tem soluções para essas situações. Isso não é um problema, nós temos que enaltecer, acima de tudo, o trabalho que foi feito, essa vitória. É tão difícil ganhar um clássico e a gente não pode entrar muito nessas questões. O que a gente pode falar é que a direção, de uma maneira geral, está muito consciente daquilo que precisa ser feito, está muito consciente de onde a gente precisa chegar, né? E são movimentos que acontecem, são oportunidades que a gente tem feito, tem jogadores, tem alguns desses laterais que podem fazer outras funções dentro de campo, então, com certeza a gente tem pensado muito bem naquilo que precisa ser feito. Boa noite, Anderson. João Santoro, do portal Esporte News Mundo. Anderson, gostaria de saber de você como vem sendo essa conversa, principalmente com o sistema defensivo do Botafogo, já que desde que você assumiu, foram 3 jogos com 3 vitórias e sem o time sofrer gols. E o time vinha sofrendo gols constantemente. Você não teve uma semana livre para treinamentos, mas gostaria de saber como vem sendo feita essa conversa aí para deixar os jogadores mais tranquilos, principalmente na defesa. Obrigado. Não, o que eu tenho passado para eles, e a gente tem que enaltecer, é porque o sistema defensivo, na verdade, é toda a equipe. Você vai ver que os nossos atacantes, os jogadores de frente, eles estão preocupados e envolvidos com o processo defensivo. O que faz a gente atacar ou defender não é a posição do jogador, é simplesmente a questão de ter a bola ou não ter a bola. Quando a gente não tem a bola, todo mundo marca. Quando a gente tem a bola, todo mundo tenta jogar. Inclusive o Diego, nosso goleiro, também joga, também dá assistência, também dá passe, também tem função dentro da construção da equipe.
Então, o que a gente tem colocado é que a gente tem que defender como, né, com um bloco, ter alguns gatilhos para que a gente possa fazer essa compactação, então uma equipe que não deixe muita bola entrar, principalmente no corredor central, e eles estão, acima de tudo, executando bem, né? Então não é uma questão só de um setor ou outro, é o geral mesmo. É o trabalho da equipe que tem melhorado a cada dia. Boa noite, Anderson. Aqui é o Cidão Marinho da Rádio Transamérica. Botafogo tinha uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro da Série B, vinha sofrendo muitos gols, mas nos 3 jogos já sob o seu comando, a equipe não foi vazada sequer uma vez. Venceu o Confiança por 1-0, venceu o CSA por 2-0 e hoje bateu o Vasco da Gama por 2-0. Você acredita que está conseguindo manter uma confiança dentro também do sistema defensivo do Botafogo? Não, eu acho que tem muita coisa ainda para ser ajustada. Eu acho que a gente, em determinados momentos, a gente ainda oferece para o nosso adversário uma outra situação. Mas assim, eu acho que a gente está evoluindo acima de tudo. Eu tenho falado muito com os jogadores e hoje foi um momento muito bacana, que eu acho que eles se sentiram muito mais convictos, talvez, da atuação, de como era importante esse momento. Eles vibraram muito no vestiário nesse sentido, entendeu? De comemorar ali, né, com muito respeito ao nosso rival, ao nosso adversário, mas um momento de extravasar um pouquinho o sentimento que eles estavam, de alguma forma, caminhando com ele, né, guardando, né? Que quando você tem uma sequência de insucessos, a gente começa a duvidar até das nossas próprias capacidades. Isso acontece não só com eles, acontece com qualquer profissional, e comigo também já aconteceu. E a gente, às vezes, é muito questionado, a gente apanha muito, a gente toma muita pancada, mas a gente precisa ser, acima de tudo, resiliente para poder enfrentar novamente essas dificuldades. E é o que eu tenho colocado para eles, que no momento de dificuldade é o momento de dar o passo para frente, não é para o momento de encolher, de ficar receioso, é de enfrentar. A capacidade de enfrentamento talvez seja a principal virtude do ser humano. Boa noite, Anderson. O Wellington Arruda falando com você. Wellington, a gente que acompanha os jogos aqui no estádio Newton Santos vem reparando uma mudança drástica de comportamento da equipe do Botafogo. É um time muito mais vibrante, um time mais ligado, jogadores se cobrando, né, a todo momento. A gente vê essa vibração até mesmo, né, pós-vitórias, como a forma que a equipe comemora essas vitórias. Queria que você falasse um pouco como é que foi esse trabalho para a mudança de cenário, porque quando você chegou no Botafogo, era um clima muito pesado, um clima muito ruim dentro do clube, e a gente percebe uma melhora muito significativa desse comportamento dos jogadores, enquanto isso reflete também e ajuda para que os resultados positivos apareçam. Obrigado, parabéns pela vitória e boa noite. Não, muito obrigado. Você está falando de uma coisa importantíssima, né? Eu tenho um pensamento que nós somos, né? A gente não é um corpo que carrega uma cabeça, nós somos uma cabeça que controla todo o nosso corpo, que faz com que a gente vá para um lado e para o outro, tem atitudes. Então é muito importante a questão da confiança. Quando você chega, né, e você é muito criticado, quando os resultados não acontecem, a gente tem esse pensamento de que talvez a gente não seja tão bom quanto a gente realmente é, a gente não tenha tanta capacidade como a gente sempre achou que tinha. Então, assim, o resgate foi muito em termos de mostrar para eles quais são as minhas ideias, e como eu falei e vou repetir, né? Eles vêm já com o Chamusca fazendo coisas muito importantes que, claro, que a gente, quando chega num trabalho, a gente sempre aproveita. Então é importante enaltecer isso, né? Tem coisas muito positivas que foram plantadas aqui, que a gente está ajudando a colher também. E tem as minhas ideias, que cada treinador tenha, né, uma forma de pensar, uma forma de agir, e eu tenho a minha maneira, e eu coloquei isso para eles, e desde o primeiro momento eles aceitaram bem, e falei claramente que, assim, que a gente, para poder dar uma mudada, a gente precisa confiar, né, no treinador, na comissão técnica que está chegando, porque a gente está aqui para ajudá-los, entendeu? A gente não tem outro objetivo a não ser ajudá-los. Quando a gente ajuda os atletas, consequentemente eles nos ajudam também, né? Com bons resultados. E foi isso que a gente tem desenvolvido aí no dia a dia.
não lamentar muitas as derrotas e também não ficar extremamente entusiasmado ou achar que está tudo bom nos momentos de vitória ou de sequência de vitória. Importante você ter os pés no chão para fazer uma avaliação muito correta daquilo que precisa melhorar, e a gente tem muita coisa para melhorar ainda. Anderson, boa noite, Thiago Franklin do canal do TES. Terceira vitória consecutiva e você ainda não teve nenhuma semana cheia de trabalho. Será a primeira agora, após o jogo contra o Vasco, porque o Botafogo só jogará no próximo domingo contra a equipe da Ponte Preta. O que tem sido fundamental para essa arrancada que o Glorioso teve na Série B do Campeonato Brasileiro? Novamente, parabéns pela grande vitória. Muito obrigado. É uma coisa que é importante, que assim, quando você tem semanas abertas, quando você tem um calendário tão cheio, uma das principais preocupações que a gente tem é de poder tentar recuperar todos os atletas que estão numa sequência pesada de jogar muitos jogos seguidos. Então, muitas vezes, essa semana aberta, a gente nem consegue desenvolver tantas coisas ainda, porque os atletas precisam se recuperar. Então, quando a gente, qual que é o sonho de todo treinador? Que a gente tivesse, no máximo, 6 jogos por mês, que garantiria que a gente teria 2 semanas abertas e 2 semanas com jogos, né, no meio de semana. Esse é o cenário ideal, de sonho de todo treinador, porque a gente sabe que com isso a gente consegue evoluir bem uma equipe, eles pegam uma sequência de jogos, mas vão ter um momento de poder recuperar e preparar. Então a gente não pode achar que essa semana aberta agora vai fazer com que a gente faça tudo certo e que o time possa ter um crescimento enorme. Não, a gente sabe que nesse processo, né, de desenvolvimento, de forma de jogar, a gente vai oscilar também. Vai ter jogos que a coisa não vai fluir tanto como a gente espera, como tem jogos que a gente sabe que a coisa vai acontecer, né? Então, ter uma semana aberta não é garantia de que a gente vai ter um êxito maior, né, em termos de desenvolvimento técnico. E também, quando a gente não tem a semana aberta, não quer dizer também que a gente vai jogar mal. Então, a gente precisa saber que construir dentro das possibilidades aquilo que vai ser importante na sequência. Boa noite, Anderson, canal Fabiano Bandeira. Hoje, no primeiro gol do Botafogo, logo no início do jogo, ficou muito nítida aquela saída de 3 com circulação de bola, com o Daniel aberto na direita, o Cadu centralizado, o Gilvan mais aberto na esquerda e o Guilherme Santos apontando um pouquinho mais, trabalhando ali pelo lado esquerdo com o Diego. Como você conseguiu implementar alguns aspectos da sua ideia de jogo em tão pouco tempo no Botafogo e também com pouquíssimas sessões de treinamento? Obrigado. Obrigado. Realmente tem muito daquilo que eu penso, né, nesse gol. Foi uma jogada muito bacana. A gente tem conversado muito, as poucas oportunidades de trabalho a gente tem desenvolvido bem. A gente tem trabalhado muito com aqueles atletas que às vezes participam um pouco do jogo ou que às vezes até não participam. Então, assim, eu acho que a gente tem mostrado muito vídeo, conversado bastante, mostrado às vezes para o setor, às vezes no grupo. Então a gente tem conversado muito e trocado muita ideia por que a gente faz isso, por que não faz, como é que a gente organiza defensivamente, como é que a gente faz ofensivamente. E mérito é deles, assim, eu vou te falar com toda sinceridade, não adianta você ter boas ideias se você não tem atletas que possam executar. Então, poxa, eu estou muito feliz porque de alguma forma eles estão acreditando naquilo que eu tenho passado, e isso para um treinador não tem preço, né? Eu não posso mensurar a felicidade de quando você consegue enxergar dentro de campo aquilo que você pensa assim, do jogo. Anderson, Daniel Brown falando com você, parabéns pela vitória. Terceira vitória seguida, 100% de aproveitamento desde que você chegou no comando técnico do Botafogo, sem sofrer gols, e agora a paz restaurada, um resultado importantíssimo contra o adversário do Rio de Janeiro. O que você enxerga que você tentará, né, com essa semana de trabalho, seja ajustando os treinamentos ou até solicitando reforços, o que você ainda enxerga que dá para melhorar? O que você ainda enxerga nessa equipe do Botafogo que você, de cara, gostaria de aperfeiçoar para o próximo jogo contra a Ponte Preta, também em casa? Obrigado. Agradeço aí as palavras, mas assim, a gente tem muita coisa para poder melhorar, eu tenho tanta consciência disso, entendeu? Não há aqui hoje da nossa parte um excesso de euforia,
Ninguém aqui está achando que agora não, vai tudo ser um mar de rosa, porque não vai, entendeu? A gente vai ter ainda momentos de dificuldade na competição, a gente vai ter momentos que a gente vai precisar estar bem concentrado, dar um passinho atrás às vezes, refazer alguns caminhos, refazer alguns processos, mas é uma avaliação constante, independente de resultado. Então a gente tem uma expectativa de que com o trabalho, a semana, a gente possa preparar ainda melhor para esse confronto dificílimo aí contra a Ponte. Boa noite, professor Anderson Moreira, parabéns pela vitória. Eu sou Gilmar Machado do canal Opinião Play. 3 jogos e 3 vitórias. A que o técnico Anderson Moreira atribui a melhora da equipe em tão pouco tempo de trabalho? Eu atribuo isso ao acolhimento dos atletas, da comissão técnica permanente, da direção, o ambiente, embora um ambiente marcado por muitos momentos ruins, resultados ruins, de alguma forma a gente foi muito bem recebido e a gente tentou passar para eles aquilo que a gente poderia fazer nesse momento, nesse curto espaço de tempo. Então, assim, eu gosto de enaltecer muito o trabalho dos atletas mesmo, de poderem reconhecer esses mecanismos, esses processos todos que a gente tem colocado na equipe e, acima de tudo, né, colocando isso em prática, né? Como eu falei, isso é realmente determinante para que a gente possa evoluir.